A noite caía sobre uma estrada isolada na Califórnia, início dos anos 90. O asfalto refletia em pequenas manchas à luz dos faróis de um carro que avançava em velocidade moderada, cortando a escuridão. Dentro dele, uma jovem mantinha as mãos firmes no volante, os olhos alternando entre a pista e o retrovisor. No início, pensou estar apenas imaginando, mas o mesmo par de faróis permanecia atrás dela, mantendo a distância por longos minutos, até que, de repente, se aproximou. O som do motor do outro carro, mais alto, parecia morder o silêncio da noite. Ela acelerou, o coração disparado, mas o perseguidor acompanhou o ritmo, ameaçando encostar. A estrada parecia não ter fim. Então, em um ato desesperado, ela desviou para fora do asfalto, alcançando um pequeno posto de gasolina iluminado por lâmpadas amareladas. Saiu correndo, gritando por ajuda. O perseguidor desapareceu na escuridão. Era apenas o começo, e aquela tensão inicial jamais deixaria o filme. Joe Dick Deacon, delegado adjunto do condado de Kern, vivia distante da agitação de Los Angeles em uma rotina marcada pelo peso do passado. Antigamente fora um detetive respeitado do LAPD, até que um caso de assassinatos brutais não apenas o derrotou, mas também destruiu sua vida pessoal. As mortes, as pistas perdidas, os erros, tudo o havia marcado. Um problema cardíaco, somado ao trauma, encerrou sua carreira na cidade grande. Agora, ele vivia no interior, tentando manter-se ocupado com pequenos casos, afastado dos monstros que um dia perseguiu, embora eles nunca realmente tivessem ido embora. Quando o chefe de sua delegacia o envia a Los Angeles para recolher algumas evidências para um caso local, Dick acredita que será uma viagem de poucas horas. Ao chegar, é recebido por olhares que carregam um misto de respeito e constrangimento. Antigos colegas evitam conversas longas, outros simplesmente mudam de assunto quando ele se aproxima. Mas, antes de voltar, algo o atrai. Um novo homicídio, recente, brutal e com marcas que soam dolorosamente familiares. Na cena do crime, seus olhos percorrem cada detalhe. Um arranhão na parede, a posição dos objetos, a maneira como o corpo foi deixado. Pequenos sinais, sutis, que parecem gritar para ele, mas que outros policiais talvez nunca percebessem. O detetive responsável pela investigação é Jim Baxter, jovem, educado, com postura impecável e um ar confiante que parece dizer que está no controle. Mas quando vê a maneira como Dick observa a cena, percebe que está diante de alguém com um instinto raro. Intrigado, convida-o a colaborar de forma não oficial. A parceria é selada com poucas palavras, mas a partir daquele momento, Baxter começa a ser puxado para o mesmo redemoinho que já engoliu Dick no passado. Os dois revisitam arquivos, estudam padrões, cruzam dados. Logo, Dick percebe coincidências entre os assassinatos recentes e os de seu caso antigo. Coincidências demais para serem ignoradas. O trabalho começa a se tornar obsessivo. Dick passa noites acordado, rondando lugares suspeitos, perseguindo pistas que parecem frágeis demais para merecer atenção, mas que, na mente dele, formam uma rede coerente. Baxter, inicialmente mais racional, começa a absorver esse método. Ele vê como Dick enxerga o que está fora de foco, como liga a pontos invisíveis, mas também começa a perceber o peso dessa forma de trabalhar. A ansiedade constante, a desconfiança de tudo e todos, o desgaste emocional. O nome de um suspeito logo ganha força: Albert Sparma.
Um mecânico com corpo magro, cabelos longos e olhar que parece atravessar as pessoas. Quando é chamado para interrogatório, Sparma entra na sala com passos lentos, um meio sorriso quase insolente. Não nega interesse pelo caso, pelo contrário, parece se divertir com ele. Faz perguntas que um cidadão comum não faria. Menciona detalhes que não deveriam estar em seu conhecimento. Ao mesmo tempo, fala de forma dispersa, como se estivesse sempre no limiar entre a confissão e a provocação. Baxter tenta manter o controle, mas Sparma percebe cada fissura na fachada do detetive. Dick, mais experiente, sabe que o jogo é perigoso. Mas isso não impede que também se veja preso na teia de provocações. Sem provas suficientes para mantê-lo, Sparma é liberado. A frustração se instala. É nesse ponto que a investigação deixa de ser puramente profissional. Baxter e Dick começam a seguir Sparma discretamente, observando sua rotina. Ele anda pelas ruas como se não tivesse pressa, sempre ciente de que está sendo observado. Em alguns momentos, até parece querer ser seguido, como guiando os detetives por um labirinto cujo mapa só ele conhece. As horas se arrastam. O peso psicológico aumenta. Baxter começa a ver sombras em cada esquina, ouvir sons onde não há nada. Está sendo lentamente moldado pela obsessão, do mesmo jeito que Dick foi moldado anos atrás. Numa noite abafada, Sparma procura Baxter e, com um tom quase casual, diz que sabe onde está enterrado o corpo de uma das vítimas. É a oportunidade que o detetive esperava. Sem avisar Dick, segue Sparma até um terreno vazio, seco, poeirento, sobre um céu sem lua. Sparma carrega uma pá, cavando em diferentes pontos, falando frases vagas, às vezes mudando de assunto de forma abrupta. Minutos viram horas e nada é encontrado. Então, Sparma insinua que talvez tenha inventado tudo só para ver Baxter correr atrás dele. A frase, dita com aquele sorriso quase imperceptível, é a faísca que incendeia a raiva reprimida. Num impulso, Baxter ergue a pá e desfere um golpe na cabeça de Sparma. O silêncio que se segue é sufocante. O corpo cai na terra seca. O coração de Baxter dispara não apenas pelo esforço, mas pela consciência do que acabou de fazer e pela ausência de qualquer certeza de que matou o verdadeiro assassino. Dick chega pouco depois. Não há choque nem julgamento. Apenas um olhar que mistura compreensão e resignação. Sem fazer perguntas, ele ajuda Baxter a enterrar o corpo, a apagar vestígios, a garantir que nada ligue o crime a eles. Trabalham rápido, em silêncio, iluminados apenas por uma lanterna trêmula. Quando terminam, Baxter parece menor, esvaziado. Sabe que cruzou uma linha sem retorno. Nos dias seguintes, ele espera por um sinal, uma prova de que Sparma era o culpado, algo que justifique o peso que agora carrega. Então recebe um envelope de Dick. Dentro, uma presilha vermelha igual a que uma das vítimas usava. Baxter segura o objeto como um talismã, sentindo o alívio começar a afrouxar o nó no peito. Mas entre o alívio e a dúvida, percebe algo. Dick pode muito bem ter comprado aquela presilha, só para poupá-lo de viver com incerteza. É impossível saber a verdade. E Dick, se souber, nunca dirá. Em sua casa no interior, Dick queima papéis, anotações e lembranças de casos antigos. Observa as chamas consumindo anos de obsessão, mas sabe que isso não apaga nada. O verdadeiro assassino ainda pode estar livre. Ou talvez Sparma fosse mesmo o monstro que perseguiam. No fim, pouco importa, porque os pequenos vestígios, aqueles detalhes invisíveis que prendem a mente e corroem a alma,
nunca desaparecem. Eles ficam, rondando a consciência, esperando o momento certo para voltar.